do Brasil, as mulheres são espancadas violentamente e dificilmente o cara paga por isso. Batem, batem, batem até matar. Esse é o grande detalhe. Além do feminicídio, que foi uma conquista do aumento da pena para quem mata a mulher, eu acho que tem que ter dispositivo para evitar que esses canalhas batam, batam mais uma vez, batam de novo e depois matem. Tem que ter um projeto de lei, alguma coisa desse sentido para uma defesa maior da mulher. O pior é que as brasileiras não apanham só aqui. A gente mostrou aquela menina que ficou desfigurada na Alemanha. Nos Estados Unidos a situação não é muito diferente. E é de lá que fala a nossa extraordinária repórter Eleonora Pascoal, mostrando mulheres brasileiras agredidas nos Estados Unidos. Põe na tela, Latino. Apesar de todo o controle que os governos brasileiro e americano fazem em suas fronteiras, portos e aeroportos, uma pergunta difícil de ser respondida com exatidão é: quantos brasileiros vivem aqui nos Estados Unidos? Sejam eles legais, ilegais ou irregulares. O número mais atual é do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e é de 2016. Segundo esse número, nós somos 1.400.000 em todo o território americano. Mas este número pode estar bem longe da realidade, já que na Flórida, por exemplo, o governo americano diz que somos 115 mil. O brasileiro, que acredita que a maior colônia está aqui, 400 mil pessoas. Números à parte, só quando você vive aqui é que dá para entender quando os imigrantes mais antigos dizem: viver na América é para os fortes. O US Census Bureau, o órgão governamental responsável pela contagem de moradores nos Estados Unidos, na última estatística divulgada em 2014, estimava que 105 mil brasileiros vivem sem permissão no país. Pessoas sem rosto, identidade, direitos. As primeiras dificuldades começam nas relações trabalhistas. Difícil para quem tem documentos, na maioria das vezes, cruel para quem não os tem. Muitos não falam inglês e, sem a permissão de trabalho, não há como exigir salários justos e evitar, muitas vezes, ser enganado. Independente dos diplomas escolares conseguidos no Brasil, sem a validação das escolas americanas, o trabalho pesado é o destino da mão de obra imigrante. Amanda enfrentou um dos problemas mais frequentes por aqui. Trabalho escravo você não recebe. Esse você recebe, só que você trabalha muito e recebe pouco. Eu já tive um calote, foi um calote bem dramático, porque eu fui trabalhar com uma senhora e nós estávamos trabalhando lá. E ela já estávamos no final da limpeza e ela simplesmente falou assim para mim: eu vou ali comprar alguma coisa, espera aqui que eu já volto. E ela nunca mais apareceu. Então eu fiquei sem dinheiro, sem saber falar inglês, sem me virar, a bateria do meu celular acabando, eu fiquei na rua. Mesmo depois disso, ela não pensa em ir embora, pois acredita que no Brasil a situação ainda é pior do que aqui. Apesar de muita dificuldade, mas eu acho que vale a pena por segurança. O advogado Edward Bechara diz que o fato de uma pessoa trabalhar sem permissão não deve ser empecilho para ela denunciar um patrão que não paga ou que paga menos do que o previsto na lei. As autoridades de imigração dos Estados Unidos podem permitir que uma pessoa permaneça no país com um visto especial, que possibilite ela trabalhar legalmente com essa autorização. Eu conversei com 30 homens e mulheres e nas histórias que eu ouvi, a impressão é que todos imaginavam que aqui encontrariam o parceiro ideal e a vida que pediram a Deus. O final feliz dos contos de fadas dificilmente acontece fora da ficção. Ele me pegou pelos braços com muita força, me jogou em cima da cama e aí ajoelhou em cima de mim e eu fui ficando toda cheia de hematoma, sem ter como me mover, porque o joelho na minha cintura, na minha perna, assim que eu me mexia, ele fazia toda a força assim
no meu corpo. Então foi muito difícil. Pensei que ia morrer. Pensei que ele fosse me matar naquele dia. Eu consegui virar o meu corpo pro lado da cama, assim, pro outro lado, e rolei e caí no chão e desci as escadas do jeito que eu tava, correndo. Peguei a chave do carro que tava embaixo e falei, eu vou chamar a polícia. E aí eu saí correndo. Mas eu não tive coragem de chamar a polícia. O depoimento é da secretária Joyce, que hoje vive escondida do ex-marido. Ele responde a processo na corte americana. Enquanto no Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos registrou em 2016, através do telefone 180, pouco mais de 1.100.000 atendimentos, nos Estados Unidos, a violência doméstica pode ser considerada um problema crônico de saúde pública. São mais de 10 milhões de vítimas por ano, segundo estimativas da Aliança Nacional contra a Violência Doméstica. A lei que mais se aproxima da Lei Maria da Penha, que existe no Brasil, é uma lei federal chamada VAWA, Violence Against Women Act, datada de 1994, que foi assinada pelo então presidente Bill Clinton. Essa lei estabeleceu o funcionamento de um escritório para tratar da violência contra a mulher e designou recursos para serem usados em investigação de crimes violentos. Apesar de ser alvo de discussões e modificações ao longo dos anos, a VAWA é hoje a melhor arma que vítimas, imigrantes ou não, tem nas mãos para se defender de seus agressores. Permite que indivíduos com parentesco de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, filho ou filha, até uma certa idade, marido ou mulher de cidadãos americanos ou portadores de green card, que foram vítimas ou que são vítimas de qualquer tipo de violência doméstica, seja psicológica, sexual, financeira, religiosa, desde que sejam vítimas de algum aspecto de violência doméstica, podem pleitear o seu benefício imigratório, mesmo que tenham ordem de deportação, mesmo que tenham algum tipo de empecilho imigratório, sem conhecimento do abusador. Mas a grande maioria das pessoas desconhece essa lei. Além do mais, para obter o benefício é preciso provar que se é vítima. A advogada Renata Castro, que mora aqui nos Estados Unidos desde os 17 anos, também já foi uma vítima de violência doméstica. Não fui agredida fisicamente porque o meu abusador, o meu agressor, dizia que aquilo seria uma carta de alforria, uma liberdade, porque aquilo me daria mais direitos imigratórios, sem a necessidade da ajuda dele. E provar o abuso psicológico é muito mais difícil do que se pode imaginar. Foi assim com o mecânico Gerson. Ele diz que estava apaixonado e o casamento degringolou depois que começou a ganhar mais dinheiro e deu entrada nos papéis para se legalizar no país. Ela disse por diversas vezes que eu não saberia do que ela era capaz de fazer. Ela não dormia, passava a madrugada inteira acordado e teve momentos que eu estava dirigindo, eu tinha que encostar o carro porque eu não conseguia mais dirigir, me dava uma crise, eu começava a chorar, começava a entrar em desespero. Gerson, apesar de ainda estar muito abalado com a situação, aos poucos está conseguindo se controlar. Mas nem todos conseguem se livrar do parceiro opressor e evitar o pior. Valéria Oliveira é pastora de uma das muitas igrejas que funcionam na região de Orlando e que são voltadas para os brasileiros. Ela conta que já saiu correndo várias vezes para apartar brigas de casais ou atender pessoas no limite do desespero. O que tem de mulher que liga falando que vão suicidar ou que cometem o suicídio e a gente fica sabendo só depois, é enorme. A gente não tem números. Há pouco tempo eu conversei com uma psicóloga amiga e ela falou, esses 3 que você ficou sabendo é o pouco, porque nós já tivemos 20. Nos consulados brasileiros espalhados pelos Estados Unidos, há sempre um departamento ou um funcionário consular disponível para atender, entre outros problemas, vítimas de violência doméstica. A situação preocupa tanto que o consulado em Miami criou este folheto, onde estão listados 6 serviços de apoio às vítimas e estão também enumeradas situações que podem caracterizar abuso financeiro, social, físico, sexual, psicológico e emocional.
Sempre dizemos, não tenha medo, denuncie o crime e procure o consulado para que possa lhe ajudar e acompanhar a situação. Mesmo que a pessoa vítima dessa violência doméstica esteja de uma forma irregular aqui nos Estados Unidos? Procurar o consulado jamais vai resultar em qualquer ação em função da situação legal migratória da pessoa, e nós vamos acompanhar. A pior situação é viver sob um estado emocional ou físico de violência. Apesar de todos estes recursos de apoio, algumas mulheres não param para pensar e, no desespero, pegam os filhos e fogem para o Brasil. É o caso da brasileira Michele Guimarães. Com permissão para passar férias no Brasil com o filho americano, ela nunca mais voltou. Uma mãe ou um pai que leva o filho americano para o Brasil sem autorização e não retorna com a criança pode ser acusado de sequestro. Foi o que aconteceu com Michele. Ela e os pais que a acolheram com a criança no Brasil foram denunciados pelo médico Christopher Brown de sequestro. Carlos e Gemina Guimarães estão presos no Texas. Eles aguardam julgamento e, se condenados, podem ficar, no mínimo, 3 anos na prisão. O que pouca gente sabe é que a denúncia de sequestro também pode ser feita caso pais e filhos sejam brasileiros e morem aqui nos Estados Unidos por mais de 6 meses. A Justiça entende que depois desse período, a criança menor de idade, ela está sob a proteção das leis americanas. E aqui, as leis não são questionadas, são executadas.